Excelentíssimo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, presidente desta sessão, excelentíssimo presidente Renan Calheiros, senhores senadores, senadoras, o nosso boa noite. Depois de uma vida consagrada à educação, cheguei ao Senado Federal há menos de 90 dias. Nesse período de exercício do meu mandato, no qual tenho o privilégio e a honra de representar Mato Grosso do Sul e sua generosa população, tenho procurado orientar minha atuação política com base em princípios, de forma justa e consequente, em prol do bem comum. Ouvir, debater, encaminhar e viabilizar os mais autênticos e legítimos pleitos da nossa terra e os interesses superiores de meu Estado e de meu país tem sido o objetivo central da minha longa caminhada. Em 17 de maio do corrente ano, assumi a relevante função de senador da República em um dos momentos mais conturbados da história desse país. Discutir e apreciar o impeachment de um chefe de Estado e de governo, no caso, reeleita por mais de 54 milhões de votos, é, sob qualquer aspecto, tarefa de elevada complexidade e grande responsabilidade. Nos últimos meses, insistentemente procurado pela mídia e por atores e protagonistas da política nacional e regional, para me posicionar em relação ao processo do impeachment, eu evitei manifestar-me, até conhecer os autos do processo. A partir de então, formar uma opinião concreta sobre o meu voto. Minha cautela é sempre decorrente do receio de cometer alguma injustiça, neste ou em qualquer outro julgamento do qual participe. Não votei e não voto absolutamente nada se a minha decisão não estiver ancorada em alguma razão lógica, ou seja, é preciso que os fatos me mostrem qual o caminho que eu devo seguir. Isso é algo que carrego como filosofia de vida. Nenhuma pressão de qualquer lado determina o meu voto ou meu posicionamento sobre qualquer assunto. Sigo a orientação dos fatos e da minha consciência, mas não sou surdo também à opinião pública. Decidi conhecer o processo com profundidade e rigor jurídico. Ouvi especialistas no assunto e colegas parlamentares com visões antagônicas sobre o julgamento em foco. Esperei pacientemente que a Comissão Especial do Impeachment do Senado concluísse o seu relatório final. Tudo isso com o objetivo de ter insumos concretos e irrefutáveis para embasar o meu voto. Desta forma, observo que a denúncia que atribui à acusada responsabilidade pela contratação ilegal de operações de crédito entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil, decorrente de repasses não realizados ou realizados com atrasos, relativos à equalização de taxa de juros do Plano Safra, bem como pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, tem sido a acusação principal da senhora presidente. Nosso país passa por uma crise sem precedentes. Só no primeiro trimestre deste ano, o PIB caiu 5,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O resultado do PIB de 2015 é uma tragédia anunciada. Diminuiu 3,8% em relação ao ano anterior. O governo errou na condução da política econômica. Enquanto o mundo avançou apresentando o crescimento do PIB, o Brasil andou para trás. Somente no primeiro semestre de 2016, a inflação atingiu 5,18%. Então, presumimos que até o final do ano possa chegar a 10%. Enquanto o teto fixado pelo governo, da meta do governo, é 6,5%. Foram ofertados em abundância créditos por meio do BNDES, além de pacotes de desonerações, alguns setores da economia sem os cuidados necessários.
Essa generosidade representa, desde 2011, quase 500 bilhões de reais que deixaram de entrar nos cofres do Estado. A geração de postos de emprego e outras anomalias extremamente séria tem trazido uma taxa de desocupação, desde que o IBGE começou sua pesquisa, em 11,4 milhões de desempregados em nosso país. Reconheço que se trata de um momento difícil. A vida nacional, em que a política e os políticos perderam prestígio, tem sido uma realidade. O que desejamos é que nossa população reencontre a paz e a harmonia, caminhando em direção à construção de um Brasil mais desenvolvido, democrático e justo, que permita a todos o acesso aos frutos do progresso. Quanto ao processo que hoje estamos analisando, quero destacar aqui, por oportuno, a condução serena, equilibrada e firme do senador Raimundo Lira, que dirigiu de maneira irretocável os trabalhos da Comissão Especial do Impeachment do Senado Federal. Merece igualmente registro a postura do relator do processo nesta Casa, senador Antônio Anastasia, pela austeridade, independência e saber jurídico demonstrados durante as oitivas e na formulação do relatório final. Assim, com serenidade e com a consciência tranquila, concluí que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade, contrariando os preceitos constitucionais, conforme provas levantadas pela Comissão Especial do Impeachment. Logo, acolho o parecer da referida comissão no sentido de dar seguimento ao processo. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.